Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta semana nós refletíamos sobre o capítulo 3 do Evangelho de João. Eu recomendo você ler em casa, ler com calma, no seu momento de oração, para renovar em você, como renova em mim, o santo batismo. É um texto bonito. Nascer de novo, continuamente a gente precisa permitir o novo nascimento. Porque vamos nos fixando, vamos nos assegurando a coisas que de fato nem são seguranças. Hoje nós estamos começando o capítulo 6. Qual é a lógica? Quais são os sacramentos da iniciação à vida cristã? Batismo, Eucaristia e Crisma. Jesus colocou na primeira parte, na primeira semana, a liturgia, o nascimento. Quem nasce precisa se alimentar. Qual é o alimento do cristão? A Eucaristia, o principal alimento. Por isso hoje começa o discurso do pão da vida e começa a partir de uma realidade material. Ou seja, é necessário realmente saciar a fome material das pessoas. Como é que isso é possível? Primeiro, a partir da justiça. E Jesus vai dizer: justiça é você colocar em comum. Justiça é você partilhar. Justiça é você não acumular. Segundo passo, organização. Você pode ter pão à vontade, mas se não houver um espírito de organização, uma política que pense realmente a equidade, então vai estragar e não vai ter o suficiente para saciar a fome de todas. Jesus mandou organizar em grupos pequenos para que todos ali pudessem ser saciados. A terceira coisa, precisa sensibilidade. Eu posso ter a vontade, mas se eu olho uma realidade e no meu coração não tem um sentimento de Jesus, que é a compaixão, colocar o outro dentro do coração, paixão com, também eu vou ser indiferente. E a indiferença mata realmente o Espírito de Deus em cada um de nós. Qual é a grande mensagem desse texto de hoje?
Primeiro, que todos nós, líderes, possamos nos preocupar com o próximo, principalmente os líderes políticos, mas que nós, líderes religiosos e demais lideranças, também não sejamos coniventes com uma corrupção que promove a fome, por exemplo, no nosso país, 33 milhões de pessoas, se não for mais. Segunda coisa, é necessário realmente que tenha um projeto que ajude a superar e que em todos nós possamos sentir também, a partir do que cada um possa fazer, para que não acumulando, a gente possa, ao menos por um momento, saciar a fome de alguém. E a partir daí, dessa sensibilidade, desta compaixão, estaremos repetindo o gesto de Jesus que louva e agradece pelo pão de cada dia, mas não só para ele, é um pão para todos. E isso não lhe faz confundir como alguém que quer ser populista, mas simplesmente alguém que faz aquilo que o seu coração pede para fazer em prol do outro. Se fôssemos mais gratuitos, certamente teríamos o muito melhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.